Olá, Hollyweirds! Hoje vamos falar sobre uma das coincidências mais interessantes and darks desse que é o grande motim do Hollywood Forever TV, o show business. E esse triângulo aí de coincidências envolve 3 personagens maravilhosos: Elvis, Vampira e Elvira, the Mistress of Dark. Tudo isso você vê agora em Causos de Hollywood. Elvis e as góticas. Na Hollywood dos anos 50, não faltavam ícones da beleza solar, serelepe saltitante, né? Como Marilyn Monroe, Jane Mansfield, Anne Margaret e Doris Day, né? Aquela coisa assim, pum, pra cima, o yin do yang. Isso até surgir ela, Myla Nurmi, que acabou criando ali um personagem pelo qual ela ficou conhecida, né, por toda a eternidade, Moahaha, Vampira. E a Vampira surgiu meio que por acaso. Em 1953, a Myla Nurmi tinha que ir numa festa fantasia e ela resolveu se vestir de Morticia Addams, ou ali uma coisa, né, inspirada por Morticia Addams, dos quadrinhos da New Yorker, já que a série de TV ainda não existia, né? Eram os quadrinhos de Charles Addams. Então ela foi lá, botou lá seu longo preto, espremeu um corset na cintura, botou talco no rosto, ficou assim, aquele visu bem, sugaram todo o meu sangue, porém estou aqui. Perém, é uma mistura de pero com porém. Botou ali, né, uma sobrancelha bem angulada e tal, gotiqueira for the ages, um look atemporal, estava criada ali o que seria no futuro Vampira. Porém, ela não esperava chamar a atenção de um ferinha chamado Hunt Stromberg Jr. Porque ele era filho do fundador da Metro Goldwyn Mayer, a.k.a. MGM. Esse cara ficou louco com a presença da Myla. Ficou tipo, meu Deus do céu, preciso achar essa mulher. E ele já queria lançar alguma coisa com ela, porque ele achou ela realmente muito carismática, encantadora e com sex appeal que mexia um pouco com outro lado, né, do fetiche da América, que era esse lado mais trevozinho, esse lado mais darks, né, que a Morticia já provou que tinha bastante. O Stromberg Jr. ficou encantado com Myla, mas ela foi embora da festa, ele não conseguiu achá-la de jeito nenhum e demorou meses até que ele a encontrasse, marcasse uma reunião. Os dois bateram um papo e na hora, imediatamente ele já falou, não, você tá contratada. Ela contou pra ele, né, que ela tinha ido pra Los Angeles nos anos 40, que ela tinha esse sonho de atuar, que ela já tava cozinhando aí um personagem que fosse mais gótico, né, que tivesse esse lado mais trevoso das fantasias e tal. Que a mãe dela era da Finlândia, então ela sempre teve o contato, assim, com uma cultura um pouco mais gotiqueira. E aí eles montaram os dois juntos ali, cozinharam o que viria a ser o The Vampira Show. O programa estreou em 1954 com toda a pompa e circunstância, já que a Vampira chegando, né? Ela tinha lá o seu lounge chamado de Vampira's Attic, ou, né, o sótão da vampira. E aí ela entrava envolta por uma nuvem de fumaça, tinha caveira, tinha teia de aranha, ela tinha inclusive uma aranha de estimação chamada Rollo. E assim, todos os programas de entrevista dos Estados Unidos passaram a chamar a Vampira pra dar entrevista e ela ficava muito no personagem, né? Num programa de entrevista que ela foi, o apresentador falou, nossa, sua cintura é muito pequena, você é inteira ou você é dividida ao meio? Sabe essas piadas, né? Hello, boomer. Essas piadinhas de late night show, né? E aí ela falou, não, eu sou dividida ao meio, eu sou quase que um kit pra você montar, sabe? Do tipo, dizendo que ela era desmembrada e tal. Então ela levou isso pra fora do programa dela também. E as pessoas simplesmente amaram. Era muita novidade isso na TV aberta em 1954. Quem ficou muito fã da Vampira, da Myla, né,
foi o James Dean. Ele ficou obcecado por ela, amou esse personagem e os dois saíam de rolê à noite com ela inteira montada de Vampira pra dar rolê de carro, sair, enfim. Eles tiveram uma amizade super legal. E até a Disney, nos primeiros sketches ali do que seria A Bela Adormecida, o filme da Bela Adormecida, né, se inspirou na Vampira pra criar a personagem de Malévola. O primeiro sketch da personagem Malévola de 1959. Bom, enfim, vocês devem estar se perguntando como é que entra Elvis Presley nessa história. Pois bem, foi em 1956, quando a Vampira foi para Las Vegas, porque ela ia fazer uma participação num show do Liberace. Ele mesmo. Imagina esses dois ícones do camp. Vampira e Liberace. E aí a Vampira, já em Las Vegas, falou assim, vou assistir o show do Elvis, né? Porque ela até falou em entrevista, anos mais tarde, que ela achava ele muito ousado, muito interessante, de usar maquiagem, sombra turquesa, né, e mexer os quadris daquela forma, sendo um homem hétero e se apresentando, né, para uma audiência em sua maioria hétero. Então ela quis ver isso de perto. Porém, esse show de Las Vegas foi horrível pro Elvis, porque justamente a plateia era ultra conservadora, inclusive os músicos da orquestra que estavam acompanhando o Elvis começaram um a um a cruzar os braços e parar de tocar em represália ao modo como ele se apresentava. As pessoas achavam que era hipersexual e tal, né? Foi todo um escândalo pra época. Quando todo mundo começou a vaiar, a Vampira pensou o seguinte, nossa, gente, eu preciso falar com ele de alguma forma, né? Quero conhecer esse cara. Ela amou a apresentação, óbvio. E aí, ela falou que veio uma voz na cabeça dela, uma intuição, mas quase como um sopro divino, né? No ouvido dela. E que falou assim, vá, ao lado desse hotel vai ter uma piscina. E nessa piscina você vai encontrar uma pessoa de blazer amarelo canário. E aí ela falou, tipo, beleza, voz do além? Fui! Chegou lá e quem estava lá? Na piscina do lado do hotel de terninho amarelo canário. One for the money, two for the show. Ele mesmo, Elvis Presley. E aí a Vampira falou assim, ei, eu estou aqui. E aí o Elvis, que segundo ela, tava com uma cara assim de chat, né? Confuso, na escuridão ali, mal. Olhou pra Vampira e foi. E aí eles já imaginam um encontro assim, né? Místico. E aí eles se encontraram e começaram a conversar. E aí o Elvis falou pra ela assim, nossa, sabe que todas as noites, antes de eu me apresentar, eu converso com Deus e ele fala comigo. Eu sempre converso com Deus sobre o show, né? Sobre a música e ele fala comigo. E essa noite ele não falou comigo. Quando eu cheguei, subi no palco e vi aquele monte de cabecinha branca e um zoclão, eu pensei, haha, foi por isso que ele não me respondeu. E aí as pessoas vaiaram e ele teve que realmente sair do palco nesse show. Foi uma situação tensa. Aí a Vampira acabou consolando o Elvis e falou assim, olha, eu amei demais o que eu vi naquele palco hoje. E você não se preocupe, porque eles viram algo nessa noite em você que eles nunca tinham visto. E isso fez com que eles tivessem medo, eles ficaram amedrontados. E aí tem o efeito manada também, né? Uma pessoa começa a vaiar, vem todo mundo em cima que não sabe muito bem o que fazer, por ignorância até, e começa a vaiar também, mas você não se preocupe. E ela ainda falou, a revista Life vai te descobrir e você vai ser huge, você vai ser gigantesco, senhor Elvis. E a Myla, Vampira, falou isso pra ele como palavras de conforto, mas porque ela realmente acreditava que ele tinha muita força para ser a maior estrela dos Estados Unidos, né? E aí, muito engraçado que ele falou pra ela assim, olha, eu sei que você é mais velha já, né? Ela tinha 33 anos. Você tá acabada e velha. Não, mentira, não falou isso não. Falou assim, eu sei que você, né, é mais velha que eu e tal, mas eu adoraria que você fosse comigo pro meu bungalow. Chamou na chincha. E a Vampira foi. No caso, a Vampira era casada na época com o roteirista Dean Reisner, né? Então ela falou, eu fui lá só, a gente ficou tomando
uns negocinhos, conversando e tudo mais, né? Negou que tivesse qualquer envolvimento com ele. E ela ainda falou, não, ele era muito mais jovem do que eu tinha 33, o Elvis tinha 21, né, nessa época. Falou, não, foi só um papo e tal, tal, tal. Em entrevistas ela sempre negou, mas fica aí no ar, né, essa pensada. Seja lá o que aconteceu naquela noite, não importa. Importa que eles se divertiram muito e isso tem fotos que mostram. A Myla acabou fazendo seu personagem Vampira para a televisão por mais alguns anos, até que ela acabou se aposentando porque ela quis abrir uma loja, gente, eu imagino essa loja, chamada Vampire's Attic. Ah, claro, né? Na Melrose. E aí ela se tornou uma estilista, ela vendia roupas que ela desenhava e também antiguidades. Vocês imaginam essa loja, né? E aí ela tinha vários clientes maravilhosos, como Frank Zappa e a Grace Slick do Jefferson Airplane. Sei que ela, em 1955, gente, tem um visu de gotiqueira atual, porque ela raspou o cabelo, deixou só uma franja assim, né, meio Danzig, manteve esse visual gótico até o fim. E o Elvis, né, foi virar a maior sensação dos Estados Unidos, ele virou o Elvis Presley. E aí, ele se casou com a Priscilla em 1967. E, não sei vocês, porém, eu acho que ela tem ali um visuzinho bem Mortícia, né? Em alguns momentos. Bom, vimos aí o rolezinho Elvis Vampira. E onde que nossa querida Elvira entra na história? Pois é, vamos para 1970, quando a Elvira ainda não era Elvira, ela era apenas Cassandra e trabalhava como showgirl, dançarina exótica em Las Vegas, parte de um número, né, de um show de várias garotas meio topless, né, com pastes no peito e etc. A Cassandra Peterson estava recém-chegada do meio oeste americano e trabalhava nesse show aí que chamava Vive the Girls, do Hotel Dune. Era um show bem famoso e tal, né? O Elvis foi assistir esse show, né? Porque na época ele estava morando em Las Vegas e viu algo de diferente na Cassandra Peterson. Papo vai, papo vem. Ele falou pra ela, falou, olha só, desse jeito aqui, né? Você, montada de showgirl, você tá igual a todas as outras garotas que vêm pra Las Vegas e você tem carisma, você tem algo diferente. Eu acho que você deveria sair de Las Vegas, vai pra Los Angeles, tenta alguma outra coisa, né, com seu carisma e tal, de carreira, tenta alguma outra coisa, né, uma carreira no cinema, uma carreira na música, alguma outra coisa, mas ficar aqui só fazendo volume de showgirl, você tá desperdiçando seu talento. A Cassandra Peterson, em 2016, numa entrevista que ela deu pro AV Club, ela falou assim que o Elvis foi 100% responsável por ela ter saído de Las Vegas e ido para Los Angeles em busca de uma outra oportunidade de carreira. E ela fala que ele falou assim, essa cidade não é para você, você vai embora daqui já. Não vai ficar aqui mais nem um dia, e ela realmente foi embora. E ela falou nessa entrevista, se não fosse o fucking Elvis me falando isso, porque ele já era o maior ícone, né, do show business americano da época, ela falou, se não fosse ele, eu jamais teria escutado esse conselho, mas era do Elvis, não tinha como eu fazer diferente. Mas não foi só isso que Elvis falou. Em entrevista ao Huffington Post em 2016, a Cassandra Peterson disse, bom, ele me disse isso tudo aí, né, da minha carreira, e depois disse, que tal passar a noite comigo? E ela disse, sim. Vem cá, ficar comigo de novo. E ela falou, sim, claro. E aí ela contou que ela passou a noite com o Elvis e um pouquinho do dia seguinte. Deve ter tomado um café da manhã esperto com o Elvis, que ele tinha umas receitas de café da manhã da pesada, hein? Porque, olha... Sério, se vocês jogarem aí no Google, receita do sanduíche do Elvis, não sei o quê, as receitas do Elvis, assim, mortal, que é um negócio que você come, acho que passa 4 dias sem comer, mas enfim. De tão grandes, né, os pratos que ele comia. Mas enfim, ela ficou aí essa noite, passou um pouquinho da manhã seguinte com ele e tal, e ela falou que teve uma oportunidade de conhecer ele, né, ainda que só por uma noite, ainda que só o mínimo, ela disse que pôde dar uma espiadinha no que estava acontecendo ali no mundinho Elvis Presley. E aí, a gente corta pro finalzinho dos anos 70,
Quando o pessoal ali, né, Hollywood, estava afim de uma nova Vampira, né? Queriam fazer aí um revamp da Vampira pra televisão. Adivinha só quem foi fazer um teste pra esse revamp e ganhou o papel? Ela mesma, Cassandra Peterson. E foi aí que surgiu Elvira. E aí eu me pergunto, Elvira? Elvis? Vampira? Hã? Bum. Ai, meu Deus do céu, que coincidência maravilhosa, até me arrepia. E não à toa que a Elvira, no filme de 1981, Elvira, Mistress of Dark, tá usando uma camiseta do Elvis. Ai, como eu amo coincidências, gente, pelo amor de Deus. Se a gente parar pra pensar, o Elvis tem um jeitão ali de vampirão, né, também. O cabelo, né, que era loiro, pintado de preto. O fato de que ele cobria toda a janela do seu hotel barra casa, né, em Las Vegas, com papel alumínio para evitar que a luz entrasse. Pois é. A golinha das roupas dele pra cima. Ele tem um quê de vampirão, sim. Tanto que um escritor escreveu uma peça, um musical, né, uma peça de teatro chamada Elvícula, em 1990, montando justamente o Elvis como um grande vampirão. É um musical meio lado B aí, né? Um pouco, não é nada mainstream, porém deve ter sido muito interessante. Será que é por isso que dizem que Elvis não morreu? Que ele jamais poderá morrer? Porque ele é o rei da eternidade, além de ser o rei do rock? Ah, maravilhoso. Gostaria de pensar que sim. E esse foi o Causos de Hollywood, Elvis e as góticas. Não se esqueça de se inscrever aqui para não perder nenhum vídeo. E bora lá assinar o meu clube de canais aqui do YouTube, onde todas as terças ao meio-dia faço lives maravilhosas. O tema é Hollywood Bios. Então, assim, eu pego uma biografia por mês ou por cada 3 semanas, né? Dependendo do tamanho do livro. Divido em capítulos e vou contando o que aconteceu naquele capítulo e analisando enquanto bato um papo com os meus Hollyweirds, né? Nos comentários. E tá muito legal, gente. Eu fiz uma aberta ao público esses dias pro pessoal conhecer. Pretendo fazer mais, né? Pelo menos uma de cada ciclo, pra galera conhecer. Espero que vocês gostem e assinem. E é isso, gente. Até semana que vem. Beijo, tchau. E escreve aí nos comentários o que vocês acharam dessa história. Até a próxima. Beijo. Aquele aqui, ó, com as góticas, ó. Com a gótica boa e as cruzaiadas tudo. Muá, uá, 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 uá.